A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 17 e versículo de número 1, que diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis que, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo a ele ouvir. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhe Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temas. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão Jesus. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra nós vamos observar, irmãos, aqui que Jesus, ele levou a Pedro, Tiago e João para algo particular. Ele levou Pedro, Tiago e João para terem uma experiência que nenhum dos discípulos tiveram. E tem pessoas que estão me ouvindo agora, que você é agraciada, que você é agraciado porque Deus escolheu você para ver coisas, arabaracanta, que muitos queriam ver e não viram, deirabai. Muitos queriam sentir e não sentiram, arabaracanta. Porque, irmãos, os céus, Deus, o Espírito Santo, Jesus, só se revela para quem Ele quer. Jesus escolheu os 3 discípulos. A Bíblia diz que ele tomou-os consigo, ele levou. Ele trouxe os discípulos até o monte para ter uma experiência. Deus está dizendo para você: não se assuste, Rabai. Quando Deus começar a lhe dar algumas experiências, quando Deus começar a lhe dar revelações, porque, irmãos, quando Deus começa a se revelar para nós, a gente olha e diz: meu Deus do céu, eu não sou digna, eu não sou digno. Tem pessoas que vão ficar assim: meu Deus, por que o Senhor resolveu se revelar para mim tão extraordinariamente? Deus está dizendo: é porque eu escolho a quem eu quero me revelar. E se eu escolhi você, só agradeça e engrandeça o meu nome e continue buscando a santificação, porque coisas maiores eu tenho para revelar para você, coisas melhores eu tenho para te mostrar, a baracanta. Declare comigo: o meu Deus me escolheu para ter revelações profundas. O meu Deus me escolheu para ter revelações profundas. Eu estou conversando com pessoas agora que a sua vida espiritual vai mudar de uma forma extraordinária, sobrenatural mesmo. São coisas que você vai começar a contemplar até de assustar. São coisas que você vai ver assim, que você vai dizer: meu Deus do céu, porque o Senhor me escolheu para ter essas visões. Mas não é para você ter medo, não. É para você agradecer. Irmãos, os discípulos aqui, no caso Pedro, Tiago e João, eles eram agraciados por Deus. Eles eram bem-aventurados, irmãos. Porque tem coisas que Deus nos revela que Ele não revela para todo mundo, não. Não é todo mundo. Tá pensando que é todo mundo que tem intimidade com Deus, é? Tá pensando que é todo mundo que se revela? Irmãos, tem pessoas que são às vezes nascidos, criados no Evangelho, leem a Bíblia, oram e às vezes morrem na presença do Senhor, mas não têm experiências com Deus assim tão profundas. Tem gente que não tem gente que não tem estrutura. Deus até leva para o céu, mas Deus não entrega às vezes experiências tão profundas. Não quer dizer que os outros discípulos, além de Pedro, Tiago e João, que não estavam aqui no Monte da Transfiguração, não fossem escolhidos por Deus, não fossem morar no céu. Não é isso. Mas tem coisas que Deus olha e sabe que tem estrutura para saber. E sabe que tem estrutura e que Ele pode se revelar. Declare comigo: meu Deus está me dando estrutura para que Ele possa trazer revelações do alto para a minha vida. O meu Deus está me dando estrutura para que Ele possa trazer revelações do alto para a minha vida. Você vai observar que foi forte o que aconteceu ali. Que ali, naquele momento, a Bíblia diz que quando uma nuvem luminosa os envolveu, eles ficaram ali com medo. Eles caíram de bruços. Eles ficaram ali realmente, sabe? Com aquela glória, com aquela presença, com a voz de Deus falando. Ficaram impactados.
E tem situações, irmãos, que se a gente não tiver estrutura, a gente realmente não suporta. Quem aqui nunca teve uma revelação para ficar, acordar trêmula, acordar tremendo, acordar com dor de cabeça, acordar assim dizendo, meu Deus do céu, o que é isso, meu pai? E ficar pensativa a semana toda e ficar com aquela angústia, sentir gosto na boca de algumas coisas que você sonhou, você realmente acordar com o corpo doendo como se você tivesse uma batalha. Isso é espiritual, meu irmão. Isso é espiritual, minha irmã. É por isso que nem todo mundo tem a maturidade. Tem gente que até tem a boa vontade, tem gente até que ora, que pede, que suplica, mas Deus não entrega. Por quê, irmã? Porque Deus é ruim? Não. Porque Deus tem os favoritos? Também não. É porque Deus conhece a minha e a sua estrutura. Ele é o nosso criador, meu irmão. Ele é o nosso criador, minha irmã. Então ele sabe o quanto eu aguento, o quanto você aguenta. Talvez aquilo que eu aguento, você não aguenta. Talvez aquilo que você aguenta, eu não aguento. Porque Deus, ele sabe quem é quem. Então Pedro, Tiago e João foram escolhidos ali para ver algo sobrenatural. Foram escolhidos ali para ver realmente, sabe, algo extraordinário acontecendo. A Bíblia diz que Jesus, ele se transfigurou diante dos olhos deles. Eles viram Jesus com as vestes brancas, alvas, brilhantes, arabarai. Riando canta, eles viram Jesus de uma forma extraordinária se transfigurando. E não somente Jesus, a Bíblia diz que eles também viram Moisés e Elias. Irmãos, imagine que privilégio. Que coisa linda! Deus testificando de que verdadeiramente aquele ali, Deira mandará Jesus, era o que estava assim, para sim trazer o cumprimento à promessa de Deus, da salvação ao mundo. Era aquele que os profetas falavam, Daramandaraia. Era aquele que foi prometido desde Gênesis, Arabaracan, Taramandarai. Deus testificou sobre o ministério, sobre o chamado, sobre a missão de Jesus. E quando nós somos de Deus, a gente não precisa fazer muita força. A gente não precisa querer mostrar às pessoas, não precisa brigar por vaga, por oportunidade. Briga não, minha irmã. É Deus quem testifica, é Deus que mostra. Deus aqui bradou do céu dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. Eu me agrado nele, Irabaracanta, e eu dou testemunho dele. Ele é meu filho, Deirabai. Ô, irmãos, é lindo quando Deus dá testemunho de alguém. É lindo quando Deus brada e diz assim, eu me agrado, Taracanta. Olha o que Deus disse sobre Jesus. Era para os discípulos não ter dúvida, mesmo Jesus sofrendo tanto como ia sofrer. Mesmo ali parecendo uma derrota, ver Jesus na cruz. Os discípulos não deveriam esmurecer. Por quê, irmãos? Porque eles viram que aquilo ali era momentâneo, o que ia acontecer com Jesus, porque Jesus ia ressuscitar. Jesus tem todo o poder, irmão, se transfigurou antes de morrer diante deles. Como é que Jesus ia permanecer morto? Só que por um período os discípulos meio que esqueceram. Quando viram a dor, o sofrimento, e o sofrimento e a dor às vezes cega, viu? É a escassez, a dificuldade, o problema nos cega. Quando as pessoas aqui estão me ouvindo agora, que Deus lhe fez lindas promessas, mas agora você está meio que cego, meio que cega, sem acreditar que vai acontecer mais nada. Por quê? Porque você está vendo agora o que o seu momento está mostrando. Jesus se preocupou em mostrar para os discípulos que ele realmente era o Filho de Deus. Jesus se preocupou que eles tivessem experiências com Deus. Imagine, irmãos, os homens que viram Jesus transfigurado, os homens que viram Elias, os homens que viram Moisés, começaram a achar ali que Jesus não ia mais voltar, que eles iam voltar para a vida deles, principalmente Pedro. Voltar para a vida que eles tinham, voltar a pescar. Se Jesus disse para ele, você vai ser a partir de agora pescador de homens. Quando Jesus chamou a Pedro, no chamado para o ministério, Jesus deixou bem claro, você agora vai pescar homens. Aí quando Jesus morre, o que Pedro faz? Vou pescar. Quer voltar a pescar peixe. Você entende, irmãos? Então tem experiências que Deus nos dá, que é pra gente se firmar. Que é pra quando vier os ventos, as tempestades, os problemas, a gente lembrar, não, Deus estava comigo. É por isso que Jesus vai lhe revelar algumas coisas. Que é pra servir de experiência sua para com Deus. Para que quando vier algumas adversidades, você não retroceda, mas você continue firme, crendo, não. Eu vi, ninguém me contou não, eu vivenciei, eu tive experiências com Deus. Declare comigo, eu vou ter experiências com Deus e será extraordinário o que Deus vai me revelar. Eu vou ter experiências com Deus e será extraordinário o que Deus vai me revelar. Quando Deus revela é diferente, meu irmão. Quando Deus revela é diferente, minha irmã. E assim Ele te dá maturidade. Ele traz a maturidade sobre você.
Jesus disse aos discípulos: não conte isso para ninguém, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Ou o que Jesus disse, ele deixa bem claro, irmãos, que ele ia ressuscitar dentre os mortos. Ou seja, guardem isso até a minha ressurreição, porque eu vou morrer, mas vou ressuscitar. Jesus deixou bem claro, irmãos. O próprio Deus bradou do céu. No início do ministério, Deus testificou sobre Jesus. E agora Deus testificou de novo, dizendo: ele iniciou o ministério e está concluindo, e eu continuo me agradando dele. Deira mandarai. E ele continua sendo meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Escute o que ele fala, Daramai. Às vezes a gente se angustia. Às vezes ficamos ansiosos. Às vezes nos amedrontamos. Sabe por quê? Porque a gente não escuta o que Jesus fala. A gente não dá ouvidos. Às vezes Jesus está falando: ó, minha filha, não vai morrer não. Ó, meu filho, eu vou abrir a porta de emprego logo logo. Ó, minha filha, eu vou curar. E a gente fica procurando ali, ó. Ah, Senhor, mas é porque o cenário está mostrando o contrário. Mas é porque eu estou vendo muitas coisas acontecendo. E às vezes a gente não quer ouvir o que Jesus fala, o que o Espírito Santo nos revela. Deus deixou bem claro: esse é o meu filho amado em quem me comprazo. A ele ouvi. Escute o que ele fala. Não escute o que o seu cenário, aleluia, está querendo lhe mostrar, o que as pessoas estão querendo ali mostrar a você que está no seu cenário. Não escute aquilo que as pessoas estão querendo falar negativamente, de uma forma pessimista. Mas escute as palavras de Jesus. Porque nós conhecemos a palavra do bom pastor. Nós conhecemos a palavra porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. E nós só conhecemos a palavra do Senhor, nós conhecemos a voz dele. Mas às vezes a gente quer olhar para o cenário. Pedro, Tiago e João viveram experiências sobrenaturais. Não foi para eles ficarem olhando para o tempo. Não foi para eles ficarem duvidando do que Deus podia fazer, mas era para eles crerem muito mais. Deus está dizendo: eu vou lhe dar grandes experiências, que é para você poder ajudar outras pessoas. Que é para você ser fortaleza para outras pessoas. Era para Pedro, Tiago e João ser força para os outros discípulos que não viram o que eles viram. Deus está dizendo: eu estou lhe dando experiências porque tem pessoas na sua casa que não tem estrutura para receber. Tem gente que não tem estrutura para ver o que você vai ver. Tem gente que não tem estrutura para viver o que você vai viver. Então você precisa estar de pé, em prontidão, observando o que Deus tem para lhe mostrar. Para quando vier os tempos de adversidade, difíceis, você servir como o quê? Como um porto seguro. Você servir para pessoas como força, como fortaleza. Não, Deus vai fazer porque eu tenho fé, porque eu vi. É por isso que Deus escolhe algumas pessoas para ele se revelar. É por isso que no meio de uma família, Deus escolhe um. Não é assim? No meio de uma igreja, Deus escolhe 2, 3, 4. Você vai observar que mesmo estando na igreja, irmãos, não é todo mundo que tem revelação. Não é todo mundo que Deus revela de uma forma tão profunda. Aqui eram 12 discípulos. Mas somente 3 deles tinham experiências mais profundas. Somente 3 deles participaram ali da ressurreição da filha de Jairo. Somente 3 deles viram a transfiguração. Então tem coisas que Deus vai te levar no particular para você ver, para você também fortalecer outras pessoas. Mas não conte a algumas pessoas as experiências que você vai ter com Deus. Deixe Deus lhe revelar. Porque tem coisas, irmãos, que a gente não pode no momento contar. Depois você fala. Mas no momento, guarde o segredo com Deus, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida e para te revelar. Declare comigo: eu creio que é chegar o tempo de revelação para a minha vida e Deus vai me fortalecer. Eu creio que é chegar o tempo de revelação para a minha vida e Deus vai me fortalecer, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por essa palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos orar por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, coloque aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, meu Deus, por essa palavra. Aqui estamos, Senhor, meu Deus e meu Pai, porque somos gratos e sabemos que o Senhor é bom, Pai. Que o Senhor nos revela o oculto, profundo e o escondido, aquilo que muitos queriam ver, aquilo que muitos queriam saber, mas não viram e nem souberam. Mas nós somos bem-aventurados, porque esta palavra aqui é uma palavra que o Senhor está dizendo que o Senhor vai se manifestar, que o Senhor vai se revelar, Pai. Obrigada por nos escolher pela tua infinita misericórdia, para trazer revelação sobre a nossa vida, para nos mostrar o oculto, profundo e o escondido. Obrigada, Senhor, porque não é para todos que o Senhor se manifesta e se revela, mas para aqueles que o Senhor escolhe
olha, obrigada, porque eu creio que nós fazemos parte dessa escolha, Senhor. Obrigada, meu Deus amado, porque isso não é para todos, meu Pai. Obrigada por nos escolher, Senhor. Obrigada. Cura, meu Pai, vai daqueles que precisam de cura, liberta, restaura, restitui, abre porta de emprego, fecha a sepultura, desfaz os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas, os pecados. Lança nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Obrigada, Senhor. Obrigada por tudo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Eu não conheço a necessidade, mas o Senhor conhece. Eu intercedo e te peço que, se for para o teu nome ser glorificado, que o Senhor conceda cada petição, cada pedido, Pai. Porque o Senhor sabe a necessidade do teu povo, Senhor. Continua conosco, que o Senhor é Deus de milagre. Assim eu te peço e eu te agradeço, crendo na nossa vitória em nome de Jesus. Amém. Deus, Ele disse para você que Ele te escolheu para o sobrenatural. Não se assuste, não. Porque quem é escolhido para o sobrenatural realmente vivencia coisas que muita gente acha que é loucura. Porque Pedro, Tiago e João foram chamados para ver o sobrenatural. E você foi chamado para vivenciar o sobrenatural de Deus. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus. Declare amém.